Ele viu a mensagem? No dia dele, eu vou falar a verdade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, vamos iniciar nosso estudo de hoje, nosso encontro de toda manhã. Agradecemos a presença de todos, que a paz seja permanente na manhã de hoje, e que possamos recolher todas as informações que chegarão até nós certamente. O nosso tema de hoje, que é o quarto sábado, com Guilherme Machado, o tema é humildade. Hoje é o dia da peça há 2000 anos, né? Dia 24. Há 2000 anos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem é do nosso Emmanuel. Ingresso 25. Um quilo de alimento não perecível local, Santo Espírito, Humildade e Caridade, que é aqui, né? Então nós vamos da página. Então nós vamos à página, que é Maledicência, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem de Emmanuel. Maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na espera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativa sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhes esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um toque sutil que pode conduzir o discípulo
a imenso disparate. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Graças a Deus. Jesus, Mestre amorável, Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, benfeitores amigos, estamos iniciando amanhã de hoje o estudo, que possamos recolher todas as informações do tema que será com o nosso irmão Guilherme. Que a paz deste momento, a tranquilidade e a alegria que nos envolve, se estenda para outros irmãos, para outros locais, para os nossos lares, que as nossas vibrações positivas alcancem sempre os nossos companheiros. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos fortalece e que nos orienta para o bem, para servir sempre com boa vontade, usar o entusiasmo, a alegria, a fé e a esperança em favor de todos nós, na busca incessante do caminho do bem e da paz. Envolvemos nossos lares, nossos familiares, irmãos aonde estiverem, que possamos alcançar com as nossas vibrações da manhã os nossos irmãos da caminhada evolutiva. Que a paz permaneça sempre em nossas mentes e em nossos corações, que estejamos sempre atentos às orientações e ao amparo da espiritualidade amiga. Agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai, estamos assim iniciando o nosso estudo da manhã de hoje com o nosso irmão Guilherme Machado. Que assim seja. Então vamos convidar o Guilherme para o estudo da manhã. Bom dia a todos. A quem eu deixei nervoso, porque demorei a chegar, desculpa. Não me arrumei olhando no relógio. Eu sou uma pessoa que faz as coisas sem perceber o tempo passar. Então, perdão. Então, o tema de hoje, né, é humildade, que é o capítulo 24 do livro Pensamento e Vida. E eu trouxe alguns textos para ajudar, né? Principalmente, então vou tentar, né, que seja o Pensamento e Vida, o Evangelho e o livro da Joana, que é Autodescobrimento, uma busca interior. Então, aqui na parte, né, eu vou começar como sempre faço, aqui lendo o Pensamento e Vida. Então ele vem falar, né, humildade, que é do Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol cada dia oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu, filtrada na aspereza da rocha. A água se revela mais pura e, em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, assim de que o homem reconhece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios inquistamentos
de sentimentos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Vou parar só um pouquinho aqui, né, que nesse trecho aí, na verdade, o anterior a esse, fala, né, de que a humildade, em parte, assim eu entendi isso, é fazer o que você tem que fazer, né, sem se importar ou sem se indispor com os problemas que você acha que talvez estivesse abaixo de você, né? E aí, quando ele fala aqui, né, que o sol oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama, né? Então, assim, quantas vezes a gente, quando está exercendo o que a gente tem que exercer, e é isso aí em vários campos, né? A gente pode colocar no sentimental, acho que tudo é sentimental, mas a gente colocar aí no campo amoroso, familiar, no campo do trabalho, né? Vamos dizer, no trabalho que a gente é remunerado, no trabalho voluntário. Em todos esses momentos, né, a gente às vezes deveria, né, oscular a face do pântano sem clamar contra a face da lama. Porque até aquela lama, naquele pântano tem uma função ali, ela é importante, né? Mas a gente acha, né, que ele coloca algo realmente, né, brilhoso contra algo a gente pode entender como menos digno. Então, quantas vezes, né, a gente às vezes não quer fazer algo por falta de humildade, né? Achar que a gente é mais importante do que o que está abaixo, que o que está fazendo um serviço às vezes mais simples que o nosso, né? E ainda fala, a flor sem alarde incensa a glória do céu, né? Então, às vezes a gente vai ali louvar ao Senhor, né? Fazer esses movimentos de gratidão, mas mesmo quando a gente faz isso com alarde. E assim, aqui eu não estou nem dizendo que a gente não pode divulgar, não pode falar, né? Embora seja bom não, dependendo de como a gente está ajudando, não fazer alarde, porque isso às vezes pode humilhar o outro, mas às vezes a gente não fala, não é nem por orgulho, às vezes é por felicidade, né? Tá ali feliz com algo que aconteceu, quer mostrar para todo mundo que aquilo aconteceu, né? E acaba sendo importante. Aí ele fala, filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. Né? Então, às vezes, aquela coisa... aquilo, né, que está machucando a gente, né, que a gente entende que vai destruir a gente, mas não destrói, é algo importante, né? É a aspereza da rocha nos filtrando, né? Então a vida às vezes vai fazer esse papel, né, de rigidez contra o nosso movimento para tirar aquilo que é ruim da gente, né? E a gente tem que ser humilde nesse momento para se tornar mais puro. E fala, né? Em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. E às vezes a gente vai ter que ser essa colcha, né, de erva que cobre o campo. Então, muitas vezes, depois de algo acontecer grave na vida de alguém ou nossa, a gente vai ter que ser humilde o suficiente para voltar, né, a crescer ou ajudar o outro a crescer. Então, a carência de humildade, que no fundo é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, então a gente se enxerga pequeno e se revolta contra isso, né? Surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimentos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Quem nunca faltou com humildade, né? E nesse momento, né, que deveria se tornar humilde, porque às vezes não conhecia algo, não conhecia como fazer algo, ou não entendia. É bem comum, né, quando a gente é criança, adolescente, lidar, mas também é muito comum enquanto adulto. Às vezes a gente olha para trás e fala, ai, faltou humildade ali, né? Se eu fosse um pouco mais humilde, se eu escutasse um pouco mais, e às vezes nem tomar o que o outro falou como certo, não. É parar e tentar escutar, né? Eu acho que isso aqui realmente pode ser pelo caminho, às vezes é o meio termo, às vezes o que ele falou não é bem assim, mas se você escutasse ele, estaria melhor, né? Então, ele vai falar,
né? Quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo, esses que são chagas da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo, que nascem dessa falta de humildade, eles são grandes chagas da humanidade, na verdade são inimigos, né? Junto do materialismo, né? Que a gente tem que lutar contra. E aí a gente vê, né? Quantos crimes, quantos problemas não são criados pela falta de humildade, de entender o seu lugar, ou de mesmo querer mais do que se pode ter naquele momento e recorrer a algo que não é certo, não é correto. E às vezes isso pode acontecer, né? Eu gosto disso acho que, se eu não me engano, está no Livro dos Espíritos, quando eles falam, né? Que tem coisas que não são crimes perante a lei dos homens, mas que são crimes profundos perante as leis divinas, né? E muitos crimes perante a lei divina, né, que a gente faz com o outro, né, contra a divindade, eles são crimes que surgem dessa nossa falta de humildade, né? Então, é algo importante. Às vezes, perante a lei ou perante a sociedade, vão aplaudir a gente porque a gente agiu dessa maneira ou de outra, né? Então, às vezes, a gente arruma uma briga, caça uma briga com alguém, e a gente pode pedir desculpa ali, naquele momento, ou a gente resolve agredir o outro, humilhar o outro, e ninguém vai dizer pra gente que aquilo estava errado. Pelo contrário, vão dizer que a gente fez certo, que a gente fez bonito, que a gente colocou o outro no lugar dele, né? E não que a gente não tenha que se levantar contra o que está errado, que a gente não tenha que dizer isso, não é falta de humildade, a gente vai ver mais tarde ali na Joana. Mas o jeito, a intenção que a gente coloca nisso é muito importante. Então, sem reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada de sua condição real de espírito em trânsito nos reinos evolutivos. E apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Então, às vezes, a gente não quer entender que aquilo é pra gente, né? A gente não quer entrar em contato com essas realidades, a gente prefere viver uma ilusão de que a gente só merece as coisas boas ou que a gente não tem que ajudar, que a gente não tem que servir. E aqui quando ele fala, né, que a humildade é um reflexo, né, sem o reflexo da humildade, que é um atributo de Deus no reino do eu, né? E é um atributo que realmente, né, não tem que ser mais humilde no universo que Deus, né? Que tendo todas as possibilidades de agir, tendo todas as possibilidades de dominar, de destruir, de obrigar, ele nos permite, ele nos dá quanto tempo for, ele nos permite agir da forma que for. Lógico que depois a gente assume essas consequências, quando ele poderia falar, não, você não vai agir desse jeito não. Embora às vezes, né, ali dentro do que a gente já tem consciência, ele possa impor as próprias barreiras, mas dentro do que a gente já é capaz, ele deixa a gente fazer basicamente tudo o que a gente quer. A gente só vai ver as consequências disso, né? Não é uma permissão, vai lá e faz, tá tudo certo. É tipo, não é certo, mas e agora? Você vai querer mesmo? E aí você vive, né? Então isso é a maior expressão de humildade. E às vezes a gente não tem, né, essa expressão. Eu lembro que quando eu comecei a lecionar, essa é uma das minhas maiores dificuldades, né? Dar o tempo do aluno fazer as coisas. Eu queria que a aula corresse assim, no tempo, tudo certo, do jeito que eu queria. E às vezes eles precisavam de mais tempo, às vezes eles teriam que ter a disciplina de eles mesmos fazerem, né? E brigar ao ponto, né? Eu tive que brigar muito comigo ao ponto de para deixar eles, né? Para eles terem esse momento. Eu fico imaginando Deus, né? Vendo a gente errando, fazendo tudo errado, mas ele sabendo que é isso que constrói os nossos acertos, é isso que dá uma base firme para a gente. Porque como é que a gente vai fazer algo, né, grande se a gente não tem confiança em nós mesmos? E ter confiança em nós mesmos é preciso que a gente erre, acerte, a gente entenda o nosso processo, né, de vida.
de vida, grande vida, né? Do espírito imortal. Então, sobre o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos que se lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade, que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Então, essa questão de querer tudo para si, de se apropriar, de entender o mundo só para si, não é algo que é da maldade, é algo que é da ignorância, né? Quando a gente persiste nisso, quando já sabe qual é o certo, é que é da maldade. Mas se livrar, se tornar humilde, é um processo natural do ser, né? Porque nos primórdios da formação da mente e da consciência, ser particularista, né? Se proteger, se encastelar, ser egoísta quanto aos recursos é importante para um animal. E para alguns animais inclusive precisam, né, de serem sociais. Então, isso é algo que a gente tem que criar. E a gente tem que entender que a gente vive, né, numa sociedade, que a gente vive não só numa sociedade nossa, né, humana, carnal, mas numa sociedade espiritual. E quando a gente entende isso, cada vez mais nos tornamos mais humildes, né? Porque a gente entende qual é o nosso papel. E que ao desempenhar nosso papel, tudo funciona melhor. Então, possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma colhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam as perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração, na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Então, essa falta de humildade, né, gera na gente uma tensão psíquica, porque a gente fica, né? Aí, às vezes, a pessoa, enfim, não te viu, às vezes, no trânsito, ou te viu, mas está com muita pressa, às vezes está tendo uma emergência, a gente não sabe. Aí, a gente fica, né? Como ele entrou na minha frente, como me fechou, como pôde falar assim comigo, às vezes a gente não sabe o sofrimento. Às vezes a pessoa nem falou com um despeito, né? Ela só falou. A gente que entende que aquilo foi desrespeitoso para conosco. Então, viver se sentindo orgulhoso, sendo egoísta, causa transtornos dentro de nós mesmos. Quem nunca, né? Quem nunca escutou uma palavra do outro, às vezes ele está certo. E aí é que arde. Aí é que queima. Quando o outro está certo, ele fala um negócio para você, você fica... Você quase que fala. Às vezes, mentalmente, você percebe. Às vezes, você até fala, né? Fulano, me falar aquilo. E dói porque tu sabe que é verdade, então queima, arde e te humilha porque é o fulano que é menor assim na sua cabeça que você, ou que é mais mesquinho que você. Às vezes é igual, às vezes é pior, às vezes é melhor, mas e daí? O que nos machuca é esse orgulho, né? Essa úlcera, a gente tem que digerir isso. Né? Às vezes a gente tem que digerir. Já me aconteceu uma vez, assim, de eu passar por isso, de eu ir lá, assim, eu estava até no movimento de defesa, nessa parte nem era errado, mas aí a pessoa falou comigo e eu tive que aguentar ali, porque de fato, né, em um ponto eu me excedi, e foi só nesse ponto, mas eu falei, nossa, eu tive que aguentar isso do fulano. E eu levei uns 5 dias para digerir aquilo. E assim, a chave foi, né, falar, tá, mas por quê, né? Eu tô errado mesmo. Mas não foi um processo fácil, né? Porque a gente acha que só o conhecimento vai bastar para livrar a gente do mal. Às vezes a gente tem essa arrogância com a, vamos dizer assim, com a inteligência, né? Ou com a razão. E não é. Às vezes a gente vai ter que processar o sentimento. E isso é duro. Isso custa, né? Isso é a pedra porosa e áspera que rasga a gente ali. Até da lixadinha, até falar, agora sim você é um diamante brilhoso.
Mas dói. A gente não pode achar que esse processo não é doloroso, porque ele lima o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Muitas vezes o nosso egoísmo, às vezes a gente vai ter que abrir mão para um bem maior, para um bem da sociedade, para um bem comunitário, e às vezes a gente não quer isso, né? Então, fora na questão dos relacionamentos, né? E aí de todo tipo, o fulano não me quer mais, ou como é que meu filho fala assim comigo, como é que meu pai fala assim comigo, como é que minha mãe fala assim comigo, e a gente fica nisso, né? O primo, a prima, em vários níveis, né? Às vezes tá certo. Isso é muito fácil de acontecer, principalmente com criança, adolescente, assim, né? Tanto deles se sentirem muito ofendidos, porque ainda não desenvolveram, mas é muito mais fácil também a gente adulto fazer isso com eles. Às vezes a gente se pega fazendo uma coisa com uma criança, com um adolescente, falando certas coisas que você não falaria para um adulto. Você acharia humilhante, mas você faz com uma criança, com um adolescente. E, logicamente, ele se revolta, né? E isso é muito importante a gente ter em mente, né? Quem participa desse papel aí de educar. Como é que a gente fala, o que a gente fala, porque a gente também está educando ele e a gente está dizendo para ele que aquilo é possível de se fazer com outras pessoas. Né? Porque se você faz com ele, ele já se entende como gente. Às vezes a gente fala, tu nem é gente ainda, tu é criança, tu é adolescente. Mas eles são gente, né? Lógico. Alguns são até mais maduros que a gente adulto, assim. Às vezes você conversa com um adolescente, você olha e fala, mas às vezes você fala uma coisa para ele que você não falaria para um adulto nunca, em situação alguma, porque você acharia muito humilhante, né? E isso é importante a gente ter em mente, né? Por quê? Porque a gente está humilhando algo que é menor que a gente, né? É como se fosse o sol ficando nervoso por ter que brilhar sobre a lama do pântano. Então, quando a gente está ali educando, a gente está jogando luz naquela criatura, a gente não pode ficar com ódio. Eu falo isso com toda a cara de pau do mundo. Porque, falo para mim mesmo escutar, porque às vezes porque eu falo às vezes e depois eu penso, aí eu tenho que ir lá, né, pedir desculpa, falar, me excedi aqui, tal. E até esse pedir desculpa e tudo mais, a gente pensa até que eles não reconhecem, né? Mas às vezes eles reconhecem, eles falam assim, já chegaram assim até mim e falaram assim, o que eu gosto é que, tipo, você briga com a gente, mas quando você erra, você reconhece que errou. Porque às vezes a gente se excede, né? E às vezes ter humildade de escutar, né? Já me aconteceu uma vez de eu chegar na sala, aí ter aquele caos ali, um segurando o outro, e eu pensei, nossa, o outro tá agredindo, né? Aí ele falou, não, pera. Eu nem sou muito esperar não, mas eu esperei e falei, tá, fala. Aí ele me contou a história e de fato ele estava certo, ele estava segurando o outro, ele realmente não estava machucando o outro, tudo mais, ele estava ajudando. Então, assim, nesses momentos a gente percebe que às vezes a gente tem que ter humildade de escutar, né? De, pelo menos falar, será que o fulano está falando a verdade? Pode ser verdade. Às vezes também é ignorância, às vezes o outro é ignorante sobre, ele não percebe que aquilo machuca a gente, às vezes a gente tem que falar, tem que dar um tempo para ele processar também, né? Eu lembro que, assim, bem lá no comecinho que eu comecei a trabalhar, aconteceu isso, assim, de eu falar, você não tá vendo como você está desrespeitando? Ele, mas como assim? Aí eu tive que explicar por que o que ele fazia era desrespeitoso. E aí ele percebeu e parou, nunca mais fez. E eu fiquei, gente, eles não sabem que é desrespeitoso. Principalmente quem é jovem, mas às vezes isso vale para adulto também, né? Então, quem retrata em si os louros da virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Agora eu nem peguei a frase, né? Acabou que eu saí bem correndo, mas no Boa Nova tem essa parte, né? Que Jesus conversa com Maria de Magdala e ele fala, né? Ela fala assim da questão da vitória e tudo mais, que ela queria ser mãe.
E aí ele fala, né, que o mundo não se manteria só com os louros da vitória, né? Só aqueles que tombam fazem silêncio suficiente para ouvir, né? E ele convida ela a servir. E quando ela serve, ela desfaz todas assim, ela acaba em frangalhos, né? Porque ela serve de verdade, né? Ela vai ajudar o que naquela época era chamado de leprosos, que na verdade englobava uma série de doenças de pele, né? Mas em muitos casos a hanseníase, né? E ela acaba se contaminando e ficando doente, né? E ela morre assim já em frangalhos. E aí a gente, com o corpo em frangalhos, né? Mas com o espírito espargindo luz, né? Para todos os lados. E o próprio Cristo vem buscá-la, né? Falando que ela venceu. Por quê? Porque ela se torna humilde, porque ela entende que a vontade, porque ela faz silêncio para escutar que não é a vontade dela, né? Mas é a vontade de Deus. E ela se torna mãe de muitos, como Cristo fala para ela ser mãe. E aí, nesse momento, a partir desse momento, ela vive mais feliz, né? Porque a gente pensa que a abnegação, a humildade vão constranger a gente, né? Vão fazer a gente sofrer. E não, elas nos tornam grandes, felizes, porque a gente está fazendo a vontade do Pai. E a gente passa a se conectar com essa fonte, né? A gente entra em sintonia com isso. Então, quantas vezes a gente não vê pessoas que estão ali ajudando, servindo, e às vezes a gente pensa assim, que tem que ser a pessoa também numa situação mais pobre, e às vezes não. Às vezes uma pessoa numa situação de riqueza, ela é humilde, porque ela cumpre o seu papel do jeito que ela pode cumprir, com a maior dedicação de tempo, e tem as questões, né? As pessoas até falam, você não quer o cargo X, aquele cargo mais alto no seu trabalho, e às vezes aquilo ali é um verdadeiro inferno na sua cabeça. Porque você vai ter que escutar, você vai ter que dar ordens, você vai ter que se calar às vezes você vai ter que se impor, mas controlar o quanto você impõe a sua vontade. Então é complexo também. Então esses seres também precisam de orações, da nossa caridade, da nossa indulgência. E falo isso também aqui, que eu julgo logo. Mas eu entendo, e eu acho que para mim é até pior, porque eu entendo que aquele cargo é um cargo difícil, né? Quem está acima da gente em vários níveis, não é só o nosso chefe imediato, não. O político, olha quanto ele se propôs a errar, a chance de cair, né? Ou acertar, né, também. Mas muitas vezes eles são mordomos da injustiça, né? Que fazendo o mal fazem o bem, né? A gente tem essa parábola do mordomo da injustiça que é maravilhosa, né? Porque fala que às vezes, quando a gente está achando ali que está fazendo mal, a gente também pode construir o bem nesses momentos, né? Que Deus permite isso a gente. Então, às vezes, dentro do nosso egoísmo, nossa vaidade, a gente ainda pode ajudar, e isso ainda é plantar boas sementes. Tá. Então, humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe permanentemente a renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. E a humildade é algo extremamente ligado ao amor, né? Porque aqueles que amam servem muito mais, né? Refletindo do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. E aí a gente vê, né, o quanto é importante a gente se conectar a essa fonte, o quanto é ser humilde. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, tem bem-aventurados pobres de espírito. E é um capítulo muito interessante, né? Ele não é tão longo, então dá para
vocês lerem, é lógico que eu não vou conseguir ler ele todo aqui, mas dá para ler em casa e tudo mais, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é ótimo para usar também no Evangelho do Lar, que é muito importante. O culto do Evangelho no Lar, que a gente consegue fazer rapidamente, ajuda a gente a estudar, entender o outro, traz muito das questões morais do Cristo para a gente, de conhecimento. Então, esses livros, né, como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é dividido em tópicos, a gente pode ler e nos ajuda. Aí vem falando, né, do que é os pobres de espírito e tudo mais, que o título do capítulo é Bem-aventurados pobres de espírito. Então, o que se deve entender por pobres de espírito? Ele vem falando que bem-aventurados pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Né? E ele fala, né, que a incredulidade zombou desta máxima de bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. O homem de saber, de espírito, entende o mundo de forma que geralmente quem é, né, mais inteligente, estudou muito, às vezes entende o mundo como se ele fosse o ponto mais alto, né? E quem estudou muito, de verdade, compreende as coisas, se entende pequeno dentro do mundo. Às vezes a gente vê isso, assim, pessoas que têm conhecimentos em altíssimos níveis, né, de muitas coisas, e ele se entende pequeno. Porque eu acho que quando você passa a compreender muito mesmo do universo, assim, do mundo, dentro do que a gente pode agora, né, que é bem pouco, a gente entende que a gente é pequeno diante desse universo, né? Que a gente é pequeno diante da criação. E quando a gente se percebe assim, a gente percebe que o outro também é pequeno, que a gente é igual ao outro, que a gente deve ajudá-lo, né? Então isso muda tudo, né? Muda toda a perspectiva de vida. Então, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dela afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. E ser pobre em espírito, né, conforme entende o mundo, né, e rico em qualidades morais, é válido, né, muito válido, mas às vezes as pessoas também são ricas em conhecimento, em tudo mais, e são pobres de espírito, né? A gente tem aquele caso bem famoso do céu e inferno, que é da Condessa Paula, que mesmo sendo muito rica, muito poderosa na região, ajudava, né? Saía mais simples para ajudar os outros, né? E fala, né, que isso também não é algo que se conquista da noite para o dia. Para ela conquistar isso, ela primeiro se preparou em várias, né, encarnações com pobreza, com muitas provas difíceis. E quando ela chega nessa encarnação de condessa, né, ela sai a ajudar. E a filha, né, que ainda não tem de onde tirar, porque ela que é rica, né, a filha quer ajudar, ela ensina a filha a bordar para que ela tenha para dar de si. Né? Então, ensinar o outro a dar de si também é importante. Né? E às vezes dar de si é o mais difícil. Né? Às vezes a gente dá o dinheiro ali, uma coisa, fácil, porque se conquista aquilo rapidamente. Mas e dar de si, do seu tempo? E às vezes não é nem do seu tempo, é da sua caridade mesmo, da sua indulgência. E isso é duro. Isso é aquela coisa que constrange a gente. Então, aquele que se eleva será rebaixado. Então, bem aqui dizendo, né? Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes em criança, não encontrarei os reinos do céu. Né? Que perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E ele fala, né? Aquele, portanto, que se humilhar, se tornará pequeno, como esta criança será o maior no reino dos céus. Aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Né?
Então, a gente recebe, né, várias crianças de várias maneiras. Às vezes crianças já adultas, às vezes crianças ainda, né, como filho, como sobrinho, como alunos, de várias formas afiliados, em que a gente vai estar recebendo o próprio Cristo ali para ajudar, e também a gente tem que se tornar humilde, né, desprendido das coisas materiais, desprendido de si mesmo. A verdade é que nem toda criança é assim. A gente sabe que algumas têm bastante orgulho, né? A gente também não achar que aquele ser não tem uma história. Quando eles chegam, já são orgulhosos, às vezes eles já têm, né, um egoísmo, que é natural, mas é um momento em que a gente pode atuar sobre a educação daquele ser e que a gente muda, mas a nossa espécie em si aprende observando o comportamento do outro. Será que a gente está dando ensinamentos de como ser humilde, de como ser caridoso, de ser menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta para aquela criança? Será que a gente faz isso? Né? Será que a gente se apequena para ser uma criancinha boa? Quem está falando daquela criancinha boazinha? Não daquela criança que belisca o outro, que não percebe, que bate na frente de todo mundo mesmo e fala, eu sou assim, tia. Eu sou assim, mãe. Que acontece, né? Tem criança que faz isso, então a gente tem que educar. A gente não pode se deixar de fazer isso, né? Então, aqui em vários momentos vem falando disso, né? De pessoas, né? Da própria mãe dos filhos do Zebedeu, que se aproxima com 2 filhos e pede, né? Que eleve eles. E Jesus fala que aquele que vai ser elevado é aquele que mais servir, aquele que mais se rebaixar. Porque, assim, é se rebaixar perante os olhos do mundo, né? Porque quem está servindo, na verdade, está crescendo. E cresce diante dos nossos olhos mesmo. Aquelas pessoas que ajudam, que são caridosas, que estão ali, né, sempre servindo, e às vezes servir não é dar uma coisa, é ajudar o outro, né? Tem a humildade em si, eles crescem perante os olhos de todo mundo. A verdade é essa. É que às vezes eles não são tão valorizados como deveriam, mas eles crescem, né? A gente olha para aquele ser e fala, nossa, que pessoa, né? Quantas vezes morrem celebridades que ajudaram, que pararam, ouviram problemas, e aí quando as pessoas vão falar daquelas pessoas, elas falam exaltando aquelas pessoas. Então quem é rebaixado, né, quem está lá para servir, porque nessa época, principalmente Jesus, os serviços eram coisas das pessoas mais pobres e escravos. A gente não pode esquecer disso. Então eram os níveis mais baixos da sociedade que serviam. Então, quando a gente passa a olhar todos, né, que servem, a gente fala, nossa, o fulano, se acontecer alguma coisa, o fulano é até defendido. Às vezes, assim, quando a gente tem essa questão assim, de escola, relacionamento, quando a gente vê que aquele outro ser é mais bonzinho, é mais quieto, ajuda os outros, quando alguém faz uma coisa com ele, nossa, vira uma revolta geral. E isso é da vida, né? Agora você imagina Deus, que é justo, que é bom, os bons espíritos, né? Então, quando for convidado, ide colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isto, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem conosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, né, capítulo 14, dos versículos 1 a 7, 1 e 7 a 11 ali. Então, assim, a gente vê isso, né? Que essa é uma questão, né? Toda vez que a gente... E quando uma pessoa tenta, né, às vezes, se colocar no pedestal, a gente já começa a olhar os defeitos dela, né? Isso é fato. Quando uma pessoa vai lá, se coloca, que ela é pura, que ela segue, que não sei o que, você já olha e fala, vamos ver os defeitos. Você já começa a analisar ali, né? A olhar. Não estou fazendo para ninguém, não, gente. Estou fazendo só um Rogério. Vai que, né? Mas a gente já começa a olhar, será que tu é bom assim mesmo? Será que você não é brigão? A pessoa fala, eu sou muito humilde. A gente já olha logo o que pode estar acontecendo. Né? Não tem essa questão de ficar, não. Se você se elevar, as pessoas do entorno já te olharão para te rebaixar. Então,
E isso é diferente de saber o próprio valor, porque isso é importante, a gente saber o nosso próprio valor. Agora, quando a gente tenta esfregar o nosso próprio valor na cara das pessoas, isso, né, é rebaixado. É como conhecimento. Você pode chegar lá e falar, eu sou não sei o quê. Aí você fala, aí a pessoa fica assim. Mas se você, com seu conhecimento, mostra que você é, isso tem um efeito totalmente diferente. Aí a pessoa até te pergunta, mas o que você é? Né? Tipo, como é que você sabe tanto disso? Ou por que você age dessa forma? Então, é diferente, né? Então, ele vem e fala aqui, né? A mesma ideia fundamental se depara nesta outra massa. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado, né? Então, os maiores, os mais poderosos podem vir a tombar ali na frente, né? E aí, ao passo que outros que estavam rebaixados podem, né, crescer. Então, as virtudes, ao passo que outros que tiveram de deixar aqui, enfim, nem vou tentar ler aqui que vai ficar estranho, mas assim, as nossas virtudes é o que a gente de fato leva. Então, quando a gente se despir do que a gente tem aqui de título, né, de diploma, de bem-querer social, quando a gente se despir disso, só as nossas virtudes ficarão. E elas falarão por nós no plano espiritual. E, na verdade, em todo lugar, né? Então, os títulos que vêm de glória, nobreza, nascimento, eles são tirados. Isso conservam apenas pelo orgulho. E é esse orgulho que vai ser o cravo, que vai te espizinhar, que vai te eletrizar durante o momento em que você tiver sem essas coisas. Porque se você não tiver orgulho, perdeu, perdeu. Agora, se você tem orgulho disso, isso te mata. É aí que você é destruído, né? É isso que vai te machucar, porque você tem orgulho daquilo. Como é que te tiram daquilo? Como é que não reconhecem a sua posição, né? Que é o caso de outra rainha também, aí acho que aparece aqui no Evangelho, né? Que ela fala que ela era uma grande rainha e quando chega no plano espiritual, ela é tratada, né, de uma forma que ela não estava mais acostumada a ser tratada, então ela sofre bastante. Então, né, Jesus ainda disse, né, na parte que fala dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, Jesus diz, né, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por terem revelado aos simples e aos pequenos. Por quê? Muitas vezes, pelo nosso conhecimento, pela nossa arrogância ali, por a gente ser muito prudente até, a gente não vai conseguir enxergar as coisas que só quem é simples e pequeno enxerga, né? Entende. Então, os humildes são aqueles que se humilham diante de Deus, né? Então, a gente entende a nossa pequenez. E, às vezes, por você ser muito grande ou estar sendo muito prudente, você não compreende que Deus pode te ajudar. Que é Deus que vai te salvar das horas pesadas, dos momentos de sofrimentos. Você entende que você vai se bastar. E isso vira um problema. Isso vira, às vezes, um pesadelo, porque muitas vezes você não vai se bastar. Muitas vezes os problemas vão ser maiores que você. Você não vai ter Deus lá para te ajudar, né? Você não vai achar que pode recorrer a Ele, você não vai ter fé nele, você não vai dar ouvidos às suas inspirações, intuições, né? Então é por isso que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e do céu aos simples. E revela, né, da terra aos doutos, e revela dos céus aos simples, aos humildes, que diante dele se prostram. Né? E esse prostrar é aquele lance lá de fazer silêncio o suficiente para ouvir Deus. Porque nada te ensina melhor do que a hora que você está caído. Porque já se esgotaram todos os seus recursos, tudo que você pode, você está totalmente entregue nas mãos de Deus, aí você faz silêncio o suficiente para ouvir, né, o que Deus quer de você. A gente deveria fazer em outros momentos, a gente faz? Não, né? A gente espera chegar aquele momento que assim, não dá mais nada. Tem que ser Deus te salvando, né? E aí você para e fala, ai Deus, então era isso, né? Ou depois vem na sua mente.
Então, o poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas, como nas maiores. E ele não põe a luz debaixo do alqueire, porque esse a derrama em ondas por toda parte, né? Então, não adianta, né? Deus não esconde as coisas, é a gente que não está captando. Todo o conhecimento, todo o saber, todo o amor, todas as possibilidades do mundo estão aí. A gente é que tem que se tornar humilde para poder trabalhar a fim de buscá-las, né? A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. Então a gente quer ficar com o olho fechado. Às vezes dele chegará mais é precioso que antes sintam as angústias. Então a vez dele chegará. Então a gente vai enxergar essa luz. Mas é preciso que a gente sinta a angústia das trevas e reconheça que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho, né? As angústias das trevas, né, fazem com que a gente reconheça que é a divindade, não o acaso, né, que vai, às vezes, conduzir a gente para aquele momento, ferindo esse orgulho de morte, né? Só que aos poucos. Então, o nosso orgulho vai morrer. Porque uma coisa é você ter honra, né? E outra coisa é você ter orgulho, né? A honra é você cumpre o seu dever, você faz o que é dito para você. E o orgulho é você sentir que você é melhor que os outros porque faz, porque cumpre o seu dever, porque é, né? Então, Deus pune, né, esses seres que se aprazem do seu orgulho. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Por quê? Se você se acha o máximo, você acha que já alcançou o topo de tudo, da moral, da inteligência, de tudo, como é que você melhora se você já é o melhor de tudo? Não tem como, né? Então, de que vale apresentar a luz a um cego? Adianta. Então, aqui no orgulho e humildade, né? Sem essa humildade, a gente não percebe, né, as virtudes, a gente não consegue ver nada, a gente acha que é melhor que o outro, pelo que a gente tem, pelo que a gente é, pelo que a gente veste, né? Ele até fala, né, que às vezes a gente acha que uma classe é melhor que a outra pela roupa, né? Mas quando você tira essa roupa, todo mundo tem os corpos razoavelmente parecidos, né? Então a gente tem que lembrar dessa humildade, né? Porque Jesus, ele era o mais humilde. O que ele passou? Como ele foi tratado? Com que vestes ele partiu daqui, né? Então, a gente, às vezes, não consegue olhar para o outro como um igual. Porque se a gente conseguisse, a gente nunca aceitaria que o outro passasse fome. E às vezes a gente preferiria estar humilhado, né, de ser enganado, não sei o quê, do que o outro passar a fome dele, né? Então, isso é um pouco do nosso orgulho, né? E isso é doloroso. E às vezes a gente age assim, às vezes a gente prefere deixar o outro sofrer, né? É lógico que a gente tem que ser prudente, tem que lembrar, né, que tem que ser manso como as pombas e prudente como as serpentes. Então, a gente pode criar regras, olhar ali o que está sendo feito, né, também. Então, os títulos, né, eles não vão ficar, né, depois da morte, né? Então, se a gente enterra o orgulho, a gente se livra desses lamentos, né? Mas se a gente se enterra no orgulho, a gente sofre mais. Então, curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem justo no momento em que mais as elevardes. Então, às vezes, a gente sobe quando está lá no topo, é que Deus faz a gente cair. Isso não é por acaso, não. É para mostrar para a gente o nosso orgulho. E quando a gente sofre com esse orgulho, da próxima vez, nem que seja por saber que vai sofrer muito, a gente já vai menos, né? A gente já vai menor. Então, o ruído das festas, dos prazeres do mundo que batem no nosso coração,
né? E adorna de flores nosso